Nessa época morava duas meninas e nós três. Eu, Roberto e o Gaia. A Regina Chaves e a Celinha, que vieram a ser das frenéticas, né? A Celinha era figurinista, a Regina era das frenéticas. Aí depois teve uma fase na aclimação que morou todo mundo junto. Teve uma fase também no teatro, que a gente morava numa pensão, no Teatro 13 de Maio. Bicho, era realmente uma família. Tinha de tudo, tinha da porradaiada a muita risada. Na verdade, era o que mais acontecia. A gente ria muito, se divertia muito. E era assim, a gente criava muito o tempo todo. A gente vivia para aquilo. Então a gente podia passar um dia fazendo uma roupa para usar de tarde, podia fazer um rango, podia desenhar. Eu e o Roberto, por exemplo, Roberto e o Rodrigo, a gente gostava muito de desenhar. E a gente ficava na mesa, cada qual num canto, e a gente ficava desenhando. Às vezes ficava a noite inteira desenhando. Curtindo, falando besteira, rindo e desenhando. Muitas pessoas que vinham para cá diziam: vocês têm que viajar, têm que ir embora. A gente teve contato com a Liza Minelli, teve contato com Regina Chikrum, que na época era dona do... Ai, meu Deus, como era o nome da boate dela? Nem sei como é, depois eu lembro. Mediterrâneo, sei lá. Não sei. Ela tinha um clube em Paris também. E todo mundo dizia isso. Aqui no Brasil a gente tinha feito São Paulo, Porto Alegre, Salvador. Onde mais? Né? Não tinha como. Aí resolvemos ir, com a cara e a coragem. Nós voltamos para São Paulo, fizemos uma última temporada no Teatro Maria della Costa também, lotado de gente. Pra você ter uma ideia, teve um dia que arrebentaram a porta do teatro, que era uma porta de ferro. Arrombaram a porta, aquele portãozão enorme, não sei como conseguiram arrebentar aquilo, e invadiram o teatro para assistir a gente. E a gente conseguiu dinheiro, fomos de navio, levando essa tralha toda que a gente tinha. Foram duas pessoas na frente, Cláudio Gaia e o Reginaldo. E é engraçado que eles levaram uns álbuns pesados, sabe? Para mostrar foto. Era o que tinha na época, né? Não tinha filme, se tivesse filme era Super 8. Não tinha DVD, não tinha VHS, não tinha nada dessas coisas. Hoje em dia é facílimo, você manda um espetáculo por e-mail, né? Sei lá por que manda negócio de internet aí, não sei direito. Manda assim, clique, pum, chega lá. A gente foi em Lisboa, mas chegamos em Lisboa, era Revolução dos Cravos. Outra confusão, porque era aquela cabeça de Salazar, sabe como é? Como é que aquelas pessoas iam aceitar a gente? Não iam, não aceitaram. Aí também não deu certo Lisboa. Então não queria ir embora de lá. Aí o Lênin ficou doido. Quero ir embora daqui e tal. E a gente tentou ir para Paris. Lênin foi para lá, tentou vender para a tal da Regine. Ela disse: não, eu quero você. Se você vier, eu quero, mas os meninos eu não quero não. Eu, Lênin, disse: não tem nada para fazer com você então. Voltou para Lisboa, dizendo o que a gente vai fazer. Tinha um amigo nosso que era o Patrício Calmetti, e Patrício era fotógrafo, mas era um fotógrafo super transado, até hoje ele é assim. Ele conhecia todo mundo, e ele conhecia o Jimmy Douglas, que era um cara muito rico, herdeiro daqueles Douglas, dos DCs, DC7, DC8, sei lá o quê. E o Jimmy se interessou por levar a gente para lá. Aí nós fomos para Paris, fomos de trem, levando a cacarecada toda também, as roupas, aqueles negócios todos. E fomos estrear num teatrinho de banlieue lá, num teatrinho atrás da Gare Saint-Lazare. E fomos os Torres dos Croquettes, La Fabuleuse Troupe Brésilienne. Aí fomos lá, fomos estrear lá. A princípio,
ninguém entendeu muito bem, os franceses, e ninguém falou muito sobre a gente, não. E a gente começou a ficar no prejuízo. E o Jimmy, nessa altura, falou, não aguento, se não entrar receita, como é que eu vou conseguir manter vocês, né? Foi quando chegou a Liza lá em Paris, para fazer aquele show dela, Cabaré. Aí o Lene, o Carlinhos e o Paulette foram para o aeroporto de Didi Croquettes receber a Liza. Ninguém sabia que ia aqueles três lá, né? E eles foram, aquelas araras, né? Cheio de coisa, cheio de pena, cheio de não sei o que eles foram, casaco de pele, maquiagem. Quando ela viu os três, ela largou todo mundo e saiu para ficar com eles, né? Para abraçar eles, falar com eles. Então saiu uma foto assim, ela e o Lene, um segurando no rosto do outro assim. Estourou nos jornais. E aí falando que ela estava com aquele cara do Croquete do Brasil, blá, 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 blá. E eles foram direto para o hotel dela e armaram uma história de fazer um espetáculo para ela depois que ela fizesse o show dela no Palais de Congrès, que eram 5 mil pessoas lá e tal, não sei o quê. E aí fizemos isso, ficou tudo acertado. Depois que fizemos o nosso espetáculo, ela fez o espetáculo dela, ela falou, agora eu vou ver um espetáculo de 13 brasileiros maravilhosos num lugar assim, 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 assim. Quem quiser ir, pode ir, que é de graça. Eu convido. Só que ela convidou 5 mil pessoas e nós tínhamos um teatrinho de 400 lugares. Cara, teatro lindo, todo dourado e tal. Cara, foi uma confusão, porque parou o bairro atrás da Garção Lazaro, assim, ninguém passava mais. A primeira a chegar foi Josefine Baker. Olha que loucura. Aí alguém falou assim, a Josefine Baker tá aí e tal, não sei o quê. E nosso camarim era lá embaixo. A gente subiu e tal, pusemos uma cara do lado de fora, assim, da cortina. Ela falou assim, eu já estou sentado porque eu estou com o pé doendo, meu filho. Cara, aquela estrelona ali, né? E foi uma noite incrível, incrível. E a Liza na primeira fila, né? Tudo que a gente fazia, ela levantava, aplaudia de pé e tal, força mesmo, sabe como é? Aí no outro dia não deu outra, né? Todas as manchetes de jornal, tudo era falando da Liza, né? Assistindo a gente e a madrinha da gente, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Fizemos Milão, depois Turim, aí voltamos para a Europa de novo, voltamos para Paris de novo, fizemos o Bobinot, porque a Josefine Baker tinha morrido. Aí fizemos o Bobinot, e aí teve férias, né? Chegou julho e agosto, a gente foi para... Mas a gente estava com Londres engatada. Tudo certo, mas quando veio a proposta de Londres, finalmente, não era nada tentador. Eles queriam que a gente ficasse 2 anos com eles e aprendendo não sei o quê, a ser a grande estrela, uma coisa maluca que a gente vendia alma ao diabo, sabe como é que é? Para fazer Londres. Não quero isso não e tal, não sei o quê. Mas já não tinha mais pauta também, porque estava tudo engatado, tudo já, né? As pautas são fechadas com muita antecedência. Então a gente não tinha. Mas aí veio a história da televisão alemã, querendo fazer esse filme com a gente. A gente conseguiu alugar um teatro grande lá em Paris, que era o Teatro Hebertot. E aí fizemos mais uma temporada de 10 dias, filmando para eles, com bilheteria aberta também, despedida já de Paris, porque a gente resolveu voltar para o Brasil. Porque não tinha como ficar na Europa mais, não tinha trabalho naquele momento, entendeu?
Aí vamos para Bahia. E aí lá teve mil brigas e discussões e a gente se separou ali. Mas assim, a gente já estava muito cansado também, eu imagino isso. A gente já estava muito estourado, muito cansado, e até cansado uns dos outros também, porque era uma convivência muito intensa e com muitos altos e baixos, né? Dias bons, dias ruins, dias muito pesados. Quando a gente chegou em Milão, eu não sei porque a gente foi abandonado pelos produtores. No outro dia não tinha ninguém lá. Então a gente teve que assumir uma dívida muito pesada, né? Já tinha tudo aquilo para pagar e aquela produção inteira para pagar e a gente teve que assumir aquilo, né? E se não pagasse, e se não fizesse sucesso, né? Quando a gente foi para Turim, não foi porque a gente quis, foi porque o Commendatore Erba exigiu que a gente fosse. E o Commendatore Erba era o chefe da máfia, então a gente teve que ir. O Lênin não gostou do cenário que eu fiz e não foi uma coisa que foi discutida ou tentado solucionar. Na verdade era o mesmo cenário, mas ele não viu que era o mesmo cenário porque eu tive que fazer umas mudanças para adaptar o cenário que a gente tinha às condições daqui. E aí ele simplesmente disse, não vou fazer, se você nesse cenário eu não posso entrar e eu não vou fazer o espetáculo. Aí tivemos altas discussões, eu e ele realmente não fez o espetáculo. Ficou na plateia, mas não fez o espetáculo. E aí, no outro dia, ele foi embora. Ele, o Ciro e o Carlinhos. Então a gente ficou muito desfalcado. Aí tínhamos compromisso com São Paulo. Vamos para São Paulo. Nessa altura fomos de ônibus para São Paulo. A gente não teve, foi muito ruim a volta para cá. Chegamos em São Paulo, quando eu fui ver o teatro que era uma coisa horrorosa. O teatro que a gente tinha fechado, não sei quem fechou foi, não sei, era o Teatro São João, na Avenida São João, mas era uma pocilga, era uma coisa horrorosa. Então, o que a gente saiu daqui de vitoriosos e cheio de sucesso e tudo mais, a gente volta numa decadência inacreditável, inacreditável. Aquelas pessoas incríveis, maravilhosas, eram o pior que tinha. Mas conseguimos voltar para a Europa, porque aqui a gente ficou muito triste, muito mal. Também não deu certo lá. E a gente deixou esse espetáculo embora. E fizemos um outro chamado TV Croquete, Canal Z, que fizemos lá, começamos muito pequenininho, num café-teatro que tinha lá. E fomos crescendo. Fizemos um teatro em Pigalle, chamado Teatro Fontaine, teatro lindo. Aí já voltou sucesso. A gente já tinha pegado a linha antiga, porque o romance era uma coisa bem comédia dell'arte, era outra coisa. Pegamos a linha antiga e aí fizemos Bélgica. E aí a gente também se desinteressou e começamos a voltar para o Brasil. Veio um atrás do outro, assim, veio um, veio outro. Aí chegamos no Brasil, tivemos o convite do Teatro Rival de montar esse espetáculo lá. Aí montamos, foi outro sucesso, outro grande sucesso. E a gente acabou com um grande sucesso, de novo, que foi o TV Croquete Canal Z. Realmente voltou a ser moda, virou moda de novo. A gente tinha uma sessão sexta-feira à meia-noite que era uma loucura, que ia tudo quanto é artista ia ver. Eu conheci a Lucinha lá nessa sessão. A Lucinha, a gente se conheceu lá. Eu fazendo TV Croquete
E aí ela me chamou para fazer um espetáculo com ela. E eu dizia, mas você quer o quê? Que eu dirija, que eu faça? Quer dizer, eu quero tudo. Bom, esse quero tudo, acabamos casando, né? Pelo menos, ela pegou tudo mesmo. Eu gostava das borboletas, porque as borboletas era uma coisa que eu desenhava muito, eu tinha mania de desenhar borboleta, de fazer borboletas e tal, não sei o quê. E o Lene pegou essa ideia para falar sobre os andrógenos, o balé dos andrógenos, fala de transformação e tudo. E pegou esse símbolo da borboleta. A borboleta ficou um pouco o símbolo dos Dizzy Croquettes. A gente viu uma época de muita repressão também, né? Então, como conseguiu furar esse bloqueio, que eu te falei, da gente passar pela censura, a gente liberou uma way of life bem diferente, né? Uma possibilidade de ser uma possibilidade de ser livre dentro de uma coisa que eles não tinham percebido muito bem. Então foi no comportamento, na vida sexual, na maneira de se vestir, na maneira de falar, porque até isso a gente mudou, né? A gente tinha termos que eram só nossos e coisas que a gente... Era aquela tribo que fazia, aquela tribo que falava, e isso foi aumentando e foi um movimento grande que foi acontecendo, não só aqui como na Europa também. Então, essa possibilidade de se libertar, de simplesmente ser o que é e não dar satisfação a ninguém, meter o pé na porta e vamos embora e não falar nada, eu acho que foi isso que aconteceu com os Dizzy Croquettes, nessa época terrível de ditadura que foi, né? E olha, a gente não tinha nenhuma bandeira, não, e não tinha bandeira política, a gente não tinha bandeira sexual, essa história de que a gente foi representante do movimento gay, isso não existia, não existia. Simplesmente a gente não foi representante de porra nenhuma. A gente meteu o pé na porta e viveu o que quis viver. Eram 13 caras que faziam figurinos incríveis, eram 13 caras que dançavam muito bem, eram 13 caras muito bonitos, muito gostosos, muito tesudos, entendeu? Então, porra, todo mundo ficava doido com a gente. Era fascinante aquele grupo junto. Tanto que o Jimmy, esse produtor de Paris, ele, a princípio ele estava meio reticente quando o Patrício propôs a nossa ida. Quando a gente chegou, ele pirou. Porque era um que desenhava, um que pintava, um que fazia não sei o quê, um que dançava, um outro que falava não sei o quê, outro que fazia uma piada. E ele ficou absolutamente fascinado com todos nós. Porque era um grupo realmente fascinante, né? Tinha gente que achava que a gente não tinha, que não era nada aquilo, que era uma viadagem e que não era nada, que não tinha ator ali, que não tinha nada, dançava e tal, não sei o quê. Tinha muita gente assim, que não achava que não era uma bobagem. No entanto, foi a origem, por exemplo, do besterol também, né? Porque tudo veio dali. O Dizzy Croquette foi a fonte de muita gente. Muita gente bebeu dessa fonte. Eu acho que deixou uma marca muito grande, eu dizia. O Ciro continua em São Paulo, criando novos caminhos, com a mesma tendência, com a mesma raiz. E eu espero que ele continue, porque isso é uma escola que pode... Até uma escola da maneira de fazer, entendeu? De ir criando, fazendo com que tem e jogando muito talento em cima, criar uma coisa nova com o que tem. Porque criar é você tirar de algum lugar e mostrar um produto, né? Então você tira daqui, não sei como se transforma numa coisa que é palpável, que é real. Pode ser um espetáculo, pode ser um desenho, pode ser uma ideia, pode ser uma caixa, pode ser qualquer coisa, né? E eu acho que era isso que a gente fazia. Nós juntos criávamos uma coisa que era um espetáculo, mas que era mais que um espetáculo.
Era uma maneira de viver. Sentindo frio em minha alma, te convidei pra dançar, a tua voz me acalmar.